Graça e paz, amém. Bom dia, que a paz do Senhor esteja com vocês, que o Senhor venha te direcionar nesta manhã tão maravilhosa, nesse dia tão maravilhoso. Agradeça a Deus, agradeça ao Espírito Santo pelas misericórdias que se renova a cada amanhecer, pela oportunidade que nós temos a cada dia de buscar a Deus, de estar na presença de Deus, de agradecer, de ser grato ao Senhor, porque muitos não têm essa oportunidade de estar na presença, muitos morrem longe da presença de Deus e nós temos o privilégio de estar buscando ao Pai, de estar adorando ao Senhor. Então, quando a gente entrar na presença do Senhor, que a gente venha se entregar a Deus verdadeiramente, prestar uma adoração verdadeira ao nosso Pai, de todo o nosso coração, que não seja uma coisa da boca para fora, uma coisa, né, que é ali rotineira, né, porque você está na igreja ou porque você precisa falar naturalmente, mas não que venha ser algo que vem de dentro, que venha algo que venha tocar o coração de Deus, que venha ser uma adoração, um louvor verdadeiro ao Senhor, que venha ser do fundo do nosso coração. Amém? Então que nesse dia as bênçãos do Senhor venha te alcançar, venha multiplicar na tua casa, na tua família, que o Senhor venha estar ouvindo a tua oração e respondendo a tua oração, porque o Senhor, Ele ouve as nossas orações. Amados, eu tenho um testemunho maravilhoso sobre essa questão que a gente pensa que a gente está orando ali, orando por uma causa. Muitas vezes a gente acha que Deus não está vendo, ou que Deus não vai fazer, mas Ele ouve sim, Ele ouve as nossas orações. Ele está trabalhando na minha vida e na sua vida. Semana passada, eu estava no retiro espiritual e o Senhor, eu tive uma visão, mas antes de eu contar a visão, eu estava passando por uns momentos difíceis aqui na minha casa. E aí eu comecei a falar com Deus, a orar em cima do que eu estava vivendo. Eu falava, Senhor, o Senhor está vendo a minha situação. Senhor, olha para a situação dessa casa, olha só o que está acontecendo. E falando, mostrando para o Senhor. Aí chegou um momento que eu não tinha mais força para orar. Chega até a ser engraçado, porque de tanto eu orar por aquela mesma coisa, insistentemente, todos os dias, eu só mostrava a Deus, eu falava, Senhor, nem falava mais, só. E aí, quando foi no retiro espiritual, eu estava adorando o Senhor, estava orando, e de repente eu tive uma visão. Eu subi. Quando eu subi aos céus, eu via o Senhor no trono. E interessante que muitas crianças teve essa experiência. E aí eu vi o Senhor no trono. Eu via o planeta Terra, né? O Senhor lá no trono. E eu vi o planeta Terra, o movimento do planeta Terra girando. E eu via o reino espiritual trabalhando a toda velocidade. Eu via anjos, eu via carruagens e eu vi o reino espiritual trabalhando. E de repente eu descia, eu me vi aqui em cima da minha casa. Eu me vi em cima da minha casa, eu vi o meu marido indo, passando assim na visão. E aí eu voltei, quando eu voltei eu ouvi a voz do Senhor. Estou eu movendo céus e terra a seu favor. Amados, eu fiquei tão maravilhada, porque é para edificar a minha fé e a sua fé. E o Senhor, Ele me mostrou naquela visão que Ele estava trabalhando em meu favor, que Ele estava movendo céus e terras. E quando eu estava orando, quando eu estava uns dias atrás orando, eu falei assim, Senhor, mova céus e terras ao meu favor. Eu falei isso.
E nesse momento que eu falei isso na oração, eu imaginei como seria mover céus e terras. Eu orei e imaginei. E o Senhor me mostrou. E eu fiquei maravilhada, eu fiquei me sentindo assim tão amada, tão cuidada. Falei, obrigada, Pai. E eu ainda falei, Senhor, usa uma pessoa para falar comigo. Usa, Senhor, os teus vasos para falar comigo. E o próprio Deus falou comigo. Não precisou ninguém chegar e falar. O próprio Deus me mostrou através daquela visão. Então, o que eu quero falar para vocês, não desista de lutar. Não desista de orar. Não desista de orar por essa pessoa que você coloca diante de Deus todos os dias, por essa causa que você coloca diante de Deus todos os dias, por esse casamento, por este filho, por um trabalho, por o seu ministério. Não desista de orar, porque o Senhor, Ele ouve a tua oração e Ele está movendo os céus e terra ao seu favor. O que Ele mostrou não é só na minha vida. Quando Ele move na tua vida também. Amém? Aleluia, glória a Deus. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre Moisés e a sarça em chamas, que está lá no livro de Êxodo, capítulo 3, a partir do verso 1, fala assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chamou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu, embora que a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Até aqui. Aqui fala sobre o chamado de Moisés, quando Deus chamou Moisés, né? Que Moisés, ele viu uma sarça, e essa sarça, ela estava pegando fogo, só que a sarça, ela não se consumia. E Moisés ficou curioso de ver aquilo e foi lá. Foi aí que Deus falou com ele, no meio da sarça. O que o Espírito Santo me conduziu nesta manhã foi para falar das formas que Deus fala com a gente, né? Deus, ele fala de diversas formas. E o Senhor, ele quer a nossa atenção para o que ele está falando. Muitas vezes Deus fala com a gente, só que a gente não fica na dúvida, será que é Deus mesmo? Será que é Deus falando? Mas, amados, o que Deus manda falar para vocês nessa manhã é que preste mais atenção nos detalhes, porque Deus é um Deus de detalhes. E Deus, ele fala conosco a todo momento. Deus fala conosco todos os dias. Deus fala conosco através de uma criança, através de uma situação. Deus fala conosco através da natureza, dos pequenos detalhes da natureza. Então, não é só audivelmente e nem só em sonhos, que é o que Deus costuma falar, que é em sonhos. Mas Deus, ele fala de diversas formas. Temos que prestar atenção, entender a voz de Deus, estar sensível à voz de Deus, nos pequenos detalhes. Sensível porque o Senhor, ele nos conduz. Ele nos conduz todos os dias, nos direciona. Então temos que estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar? Abre o teu coração neste momento. Abre o teu coração e comece a prestar a tua melhor oração ao Senhor. Começa a olhar para dentro de você e falar: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui porque eu preciso de Ti. Eu preciso, Senhor, da Tua direção, do Teu comando.
Faça-me ouvir a tua voz. Faça, Senhor, ouvir a tua voz. Faça, Senhor, eu sentir, Senhor, o teu toque. Peça para o Senhor neste momento, para que você venha sentir o toque do Espírito Santo de Deus. Harabashira barabás, eira barabás, eirabás queberê, xeberê, harabás queberê. Espírito Santo de Deus, neste momento, meu Pai, eu te peço, Senhor, por essa pessoa que está aqui do outro lado. Ó Pai, ó Deus, que o Senhor venha neste momento tocar na vida dele, na vida dela. Que o Senhor venha fazer com que ele e ela sinta o teu toque. Ó Espírito Santo, que cada um, Senhor, venha estar sensível à tua voz, Pai. Venha estar sensível ao teu comando, Senhor. Ó Deus, que nós venhamos, Senhor, ser conduzidas, ser direcionadas, Senhor, por o Senhor. Senhor, toma direção, meu Pai. Ó Deus, nos conduza. Ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, visita, Senhor, a nossa família. Visita, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, aquelas pessoas, meu Deus, que não te conhecem ainda. Ó Pai, que estão afastadas dos teus caminhos. Aquelas que se desviaram, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor vai de encontro a cada um. Vai, Senhor, tocando em cada vida, meu Pai. Tira a dureza dos corações, Senhor. Ó Deus, faça cada um se voltar a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Guarda, Senhor, os nossos filhos. Guarda, Senhor, os nossos esposos, nosso cônjuge. Em nome de Jesus. Ó Deus, a nossa família, o nosso pai, a nossa mãe, a nossa parentela, os nossos amigos. Pai, em nome de Jesus. Que cada um, Senhor, venha estar, Senhor. Ó Deus, protegido, Senhor, no esconderijo do Altíssimo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, que as bênçãos do Senhor, ó Deus, venha à nossa direção, venha ao nosso encontro, ó Pai, que nós venhamos ser surpreendidos, Senhor, ó Deus, pelas tuas bênçãos. Senhor, destrava, Senhor, a nossa vida financeira, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E que nós venhamos viver, ó Deus, da melhor forma. Ó Deus, usufruir do melhor dessa terra, porque o Senhor tem o melhor para nós. O Senhor é dono do ouro e da prata. E nós queremos, meu Pai, usufruir do melhor dessa terra. Em nome de Jesus, abençoa o nosso dia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.